Oi, gente, bem-vindos a mais um Fala Extensão. Eu tô aqui com o Samuel. Oi, Samuel, tudo bem? E aí, Laura, tudo bem? Tudo Quanto bem? tempo, hein? Nossa, Pré-histórico o último episódio, hein? mas hoje a gente tá com uma convidada muito especial também, uma colega do Samuel. Colega Então, nossa, né? Colega nossa, exatamente. Já ficaram amigas. Já aqui. amiga, A já. Laura até confessou um pecado, ela queria fazer letras, né? E a Bruna Ai, falou, gente. desista. É, foi a Bruna que falou isso, foi com certeza. Mas eu tô aqui com a convidada. Apresente-se, por favor, pra quem não te conhece. De Poços de Calda para o mundo. Olá, Você é de Poços mesmo, Bruna? eu sou de Poços, Nascida e nascida e criada até os 18 anos, quando eu me mudo para BH para fazer a graduação na UFMG, mestrado, doutorado. E lá você fez o quê na UFMG? Eu fiz licenciatura em inglês na UFMG, letras, que o Samuel está condenando. E eu não, imagina. E aí, durante essa graduação, eu fiz um semestre sanduíche na Califórnia. Olha só, nossa. A E nossa chique. convidada é muito chique, Laura. Que isso? Quem somos nós? Humildemente estamos aqui pra O conversar Samuel com foi você. para a França, Mas, muito mais chique. Coitada, mas a França não teve culpa, né? Eu fui de abelhudo. Eu fui pra cá mesmo, da minha cidade pra cá. Aliás, você é de onde, Laura? Eu sou de Mogi Guaçu, perto Poxa. de São Paulo. Uns 85 quilômetros de Poços. Pertinho É de pertinho, Poços. pertinho. Vocês são irmãs e nem sabiam, talvez, assim, É sabe? só porque é Tem paulista e mineiro. parente, é café com leite aqui. Eu sempre ia pro carnaval lá em Poços, lá na pracinha. Lá. Cidade muito bonita, Poços, né? Eu Vamos gosto, combinar, né? O clima é mais ameno. Clima mais ameno, cidade montanhosa. Tem aqueles ecoturismos lá, não tem? Essas Tem coisas assim? umas coisas assim. Vai Tem, destruindo recebe bastante a muito natureza. Uma turista. coisa mais colonial. Isso, muito coronelismo também. Então, ô Bruna, te interrompi como sempre, mas assim, perdão, tá? Foi pra BH, saiu de pós, novinha, prestou lá o vestibular. Nova você ainda é, mas assim, mais nova Não ainda. tão nova aí, mas Você foi pra BH, fez letras. durante a graduação eu trabalhei como professora de língua inglesa em curso de idiomas. Te persegue, né? Não tem jeito. Te Essa é persegue. uma formação que vem lá de 2011, né? Que eu Sim. mudei para BH em 2010. Em 2011 eu já comecei a trabalhar como professora de língua inglesa. E aí, até hoje, né? Eu estou tentando fazer algumas coisas nessa área. E você se adaptou bem em Belo Horizonte, assim, quando você foi? Foi tenso no começo? Então, é diferente a dinâmica de cidade grande. Poços é uma cidade média. Bastante movimentada, né? É mais Assim. turista, né? A população mas mesmo, dá acho que uma é... movimentação legal lá. Assim, até. E Poços tem um movimento agora do pessoal aposentar e mudar pra lá. Então é uma cidade de aposentados também. Daqui a pouco o Poços vai chamar Retiro Saudoso, né? Tem um córrego lá em Ribeirão que chama Retiro Saudoso. É diferente. Tem muito carro na cidade, né? Principalmente feriado, é quase impossível estacionar se você não fizer uma baliza. Época do frio, sobretudo, também. né? Agora é uma época bem movimentada, inclusive. Muito bom. E aí teve um pequeno, assim, estranhamento com a sintaxe da cidade, de BH. Mas logo você entrou na gramática ali, né? Eu me adaptei. Eu gosto de cidade grande. Eu gosto dessa Sim. ideia que a cidade grande dá opções de museu, desse entretenimento. Eu sou uma jovem idosa. Sempre fui. E BH é uma cidade muito boa, né? Pra isso também. Uma cidade que na Praça da Liberdade ali dá pra fazer o circuito Dá, ali, fazer é. os museus. Conhece É bacana. BH, Laura? Não, mas eu tenho muita vontade. Então, é bom você ir pra lá. Meus assim. amigos que moram em BH estão fazendo faculdade aí na FMG. Um beijo pra vocês também. Um beijo pra todo mundo. Né? E aí foram quantos anos lá no UFMG? Foram 8. Aí no começo do doutorado eu não consegui bolsa, infelizmente, que aí começou o corte, né, 2018. Você pegou a E fase amarga. A né? fase amarga. Eu ainda peguei uma fase boa, eu tenho essa sorte na vida. Aí, Laura, você não sabe. Teve fase boa. mas Teve. Você imagina hoje, mas nossa, já foi bom, já. Já Quem teve sabe um muitos. dia. Quem sabe novamente. Quem sabe no seu momento, Laura, as coisas Queria, tenham... porque eu não tenho pretensão de parar de estudar no jornalismo, não. Eu queria continuar a estudar. Então, espero que eu pegue alguma fase boa. Não, vai pegar sim, já tá melhor. Quer dizer...
A gente espera, né? Eu sou, assim, um pessimista na razão e um otimista na ação, né? Mas, assim, acredito que posso mudar, assim. E daí você pegou já sem bolsa. Quantas vezes você ouviu a palavra assim, ou a expressão do tipo, mas você só estuda? Você já ouviu essa expressão? Até hoje o pessoal acha, né, que professor universitário só dá aula. Só dá aula, e aí tem tantas outras tarefas, né? E aí você fez o mestrado, doutorado em que perspectivas teóricas? Dentro das letras, dentro dos estudos de linguagem? O que foi, assim? Explica pra gente. Na UFMG na letras tem 2 programas de pós-graduação, né? E qual é a diferença de letras e de linguística, assim, Bruna? Assim, tem muita diferença? Por que chama curso de letras, mas é após em linguística? É uma perspectiva de analisar a língua, né? Esses componentes. Depende da perspectiva. Mais específicos de línguas, por exemplo, a gente entende língua portuguesa, língua inglesa, espanhola, francês. Isso. Alguns pesquisadores fazem uma análise global de coisas que poderiam ser generalizadas para mais de uma língua, mas não é o meu caso. Tá, você estudou especificamente o inglês. Alguma relação com o português ou só a língua inglesa mesmo? Só a língua inglesa. Eu resolvi seguir nesse caminho, e aí dentro do programa de pós-graduação em estudos linguísticos tem 3 grandes áreas, né? E eu fui para linguística teórica e descritiva, e dentro dessa área tem as sublinhas, que eu fui para processamento da linguagem. Traduz. Não tô entendendo. Traduz isso aí. É isso que tem a ver com aquela que você estava falando de programar, aprendeu a programar, é isso? Aprendi rasamente, né? Bem superficialmente. Praticamente uma TI. Entrego. Não. Você poderia dar aula de tecnologia da informação já e tá aí. Lógico que não. Bem pouco, porque existem diversas línguas para programação, né? Eu sei R, que é voltado para análise de dados em estatística. Interessante. E aí, tendo esse conhecimento de processamento de línguas, a parte eletrônica de programação, né, de informatização, você aplica dentro do estudo de uma língua mesmo, o inglês, por exemplo. Dentro das minhas pesquisas para analisar os dados, já que eu, né, o pessoal que trabalha com psicolinguística, trabalha com dado comportamental, como um indivíduo que participou da nossa tarefa, como é que ele vai se comportar em relação àquela... O que você tá aí? Deu uma nota? Apertei aqui sem querer a mesa. Quase derrubou o estúdio. Não, tudo bem. E aí... Ô, Bruna, mas você tava provocando a gente. Ela falou uma palavra psicolingue. O que é isso? Como assim que apareceu? Você tava falando processamento. São muitos ela ganchos, tá ganchando tudo aí. Eu esqueço que pra mim, que sou da área, é tão simples. Não, e a gente tá aqui, minha cabeça já tá até doendo já. Nossa, e eu, dos 3, eu só que tô em mais desvantagem. Não vem fazer falso assim, humilde aqui, não. Você tá anotando tudo aí, já tô vendo. E aí a psicolinguística surgiu da ideia de psicólogos e linguistas de estudar a relação entre a linguagem e o pensamento. Tipo aquele Steve Pinker, acho que é o nome dele. Pinker. Pinker? Eu Steve também manjo Pinker. pra caramba, né? Inglês. Sem nem falar o nome dele, pra mim era Pinker. O Steve Pinker, ele saiu até com um artigo bem provocante em 2018, falando da hipótese do período crítico, né? Se existe um período crítico para aprender uma segunda língua. Verdade. Ali até os seus 5, 6 anos, né? Seria uma janela boa. Mas aí esse artigo ele fala que para aprender uma segunda língua, aprendiz tardio é por volta dos 17,6. E aí ele coleta dado com 2/3 de milhão de pessoas. Nossa! É um estudo robusto, só que foi feito com formulário online. É lógico que tem muitas variáveis que podem ter influenciado. E aí provavelmente ele fez um processamento de análise estatística, igual você estava falando. Provavelmente. Assim, porque é muito dado, né? É muito dado. Eu não me lembro, eu acho que eu cheguei até a participar do estudo dele. Nossa, temos uma convidada. Peraí. Mas é porque tava circulando. É o programa parte 1, né? Já tem a parte 2. Vamos ter que ter parte 2. Mas é porque talvez muitos dos ouvintes participaram, porque tava circulando na internet, ele abriu, né, pra aprendiz de inglês como segunda língua para pesquisar. E você aprendeu inglês quando? Interessou quando você era criança ou já começou na época da faculdade, assim?
Eu comecei a aprender um pouquinho antes dos 13 anos. E resta esperança para todos que estão ouvindo, que eu não gostava. Você se acha tardia, assim, quando olhando o seu percurso? Eu sou, de acordo com os psicolinguistas, aprendiz tardio, porque depois dos 7 anos de idade é considerado aprendiz tardio. Aprendiz depois dos 5 anos de idade. 7. 7 anos de idade. Que seria mais ou menos o período de entrar numa escola formalmente para alfabetização, uma coisa assim, né? Esse período ideal, de... né? E isso aí é o que alguns pesquisadores, né, o Chomsky defende, que a partir dos 6 anos a criança tem uma gramática completa da língua. A partir dos... Mesmo com a pobreza dos dados. Assim, mesmo né? sem ter muita exposição, né? Ela consegue se comportar tal como um adulto, usar vários recursos, né? Sabe até dizer, não quero ir pra escola, com razão, diga-se de passagem. Mas eu sempre falo isso, né, pros alunos de língua portuguesa. Te parece antinatural você lá pros seus 6, 7 anos, sabe falar, pedir as coisas, brigar, brincar, ir pra escola pra aprender língua portuguesa, sendo que você já tá ali no mundo totalmente conectado, argumentando em relação à sua língua natural, né? Língua materna. Né? É um movimento meio que antinatural. Não, tá, mas aí você vai lá aprender uma formalização escrita de língua, né? Precisa alfabetizar para depois poder escrever. Aprender a norma culta, né? Não quer dizer que essa surrealidade, né? A chamada norma culta. Né? Que o aluno não saiba a língua portuguesa, isso, né? O brasileiro então, assim, nativo. Do ponto de vista do linguista, é antinatural, né? Porque se você pegar o dado de uma criança de 5, 6, 7 anos, ela tem, né? Para a hipótese de Chomskyana, por exemplo, ela tem uma massa linguística de estrutura de língua mesmo, né? Sabe ali fazer as combinações do verbo, a ordem sintática, mais ou menos. Tem uma série de paradigmas de conjugação. Ela tem toda uma gramática tem internalizada. Uma gramática internalizada, assim, bem consistente já, né? E aí desaparece até os fenômenos, né? Os distúrbios da linguagem. Por volta dos 6, 7 anos, desaparecem todos, a não ser em alguns casos, né? 1%. Qual, por exemplo? Aqueles dos paradigmas de conjugação? Por exemplo, dislalia, lá do Cebolinha, desaparece, né? Trocar R por L. Eu fiz, eu fazia, eu dei, eu di, né? A confusão do paradigma, né? Porque faz generalização da morfologia flexional. Bacana. Tô aprendendo bastante aqui. Você estudou tudo isso aí, Bruno? Eu dou aula de teoria de aquisição da linguagem. Nossa senhora, coitado dos seus alunos. Olha que absurdo, os alunos gostam da aula, eu acho. Não, mas colocar tudo isso na cabeça, nossa senhora, é complexo. É interessante, mas é complexo. Eu falo dessa parte do Chomsky, eu gosto muito porque eu gosto do Chomsky político, né? Uhum. Então, assim, o Chomsky político me levou ao Chomsky teórico, até pra formação também, mas assim, sou um leitor de isso? Noam Chomsky, né, é o autor, boa parte dessas teorias que a Bruna estava comentando aí, de uma gramática universal, né, da questão da aquisição da língua, como que isso está estruturado do ponto de vista de uma gramática generalizada, né, assim, padrões universais para todas as línguas. Exatamente, então assim, a gente tem uma capacidade ali inata, a gente nasce, assim, né, nasce com a capacidade própria, e aí ao longo do seu desenvolvimento você vai aprendendo ou destravando, vamos chamar assim, né? A metáfora da fechadura, isso, né? Vai abrindo ali as portas para novas expansões. E aí uma das coisas que ele fala que eu acho interessante é que você com uma quantidade finita de recursos e de regras, né? Porque as línguas têm as combinações fonéticas, né? Como pronunciar certas palavras, certos fonemas, né? Que é o termo correto. Como combinar eles dentro de uma frase, né? O termo não é frase, mas assim, pensando numa frase, fazendo num texto, tem um conjunto de regras que ele tem um limite, tem um número X de regras lá. Mas mesmo com essas quantidades finitas de regras, você tem, pela hipótese dele, infinitas possibilidades de combinação, recursividade da língua, né? Transformar ela nela mesma, continuar. Aí a recursividade é criticada por alguns teóricos. E aí a gente pode falar só de gerativismo, se continuar assim. Vamos falar sobre gerativismo? Isso, depois a gente fala sobre extensão. Fala gerativismo. Ai, meu Deus, o pessoal vai falar psicolinguista, gerativista. Não, que fique claro, a gente tem que estudar. Tem treta, assim? Psicolinguista e
não vou falar nomes, mas assim, como bom psicolinguista, eu não devo ter teórico de estimação. Eu tenho que ter um teórico que ajude a explicar meus dados, e não o que eu quero. Eu vou adequar meus dados à teoria, né? Eu tenho no momento, quem me ajuda muito... É o seu corpus que fala, né? É os meus dados, né? Eu não produzo evidências. Você não induz teoricamente, assim, né? Tipo, eu tenho uma hipótese teórica, ela tem que, de qualquer maneira, ser respondida. Não. Ela tem pode os ser... dados, pode ser firmada ou Ela pode infirmada, ser né? aceita ou rejeitada. Complemento, né? Mas por que os psicolinguistas têm treta assim com o Chomsky? Não, talvez... É o campo, vamos chamar assim. Não vamos dar nome, Eu acho que né? que a linguística tem um negocinho ali com o Chomsky. Você acha? Nossa, eu acho ele tão querido dentro da linguística. Não sei. Talvez eu tenha andado por outros campos. Acho que da minha geração, assim, dos campos que eu circulei, assim, o pessoal... E olha que eu tô falando da análise dos cursos, que assim, seria o outro, vamos chamar assim, né? Tipo, uma semântica gerativa não faria o menor sentido dentro da análise do discurso. Uhum. Mas mesmo dentro da análise do discurso e de maneira geral, né, é bastante respeitado, porque é uma teoria muito consistente, né? É uma teoria robusta, mas é que quando... Polêmica, mas robusta. Quando vai lidar com exceções, ele não consegue explicar, que é a ideia dele de ter princípios universais, né, e parâmetros que variam entre as línguas. Isso. E aí, quando começa a adicionar muita exceção, começa a ficar problemático. E parece que ele não aceita muito bem as críticas, assim. Por exemplo, o Everett, né, que veio... mas o Everett também, vamos combinar, né? Esse Everett, assim... O Daniel Everett. Temos que fazer o parênteses aqui. A recursividade. O Chomsky vai dizer, toda língua tem recursividade. Ou seja, capacidade de se transformar, desse número infinito, se transformar em infinitas possibilidades. E dá para colocar, né, sentença e ir aumentando cada um. Isso. Essa sentença infinitamente. Se vai fazer sentido ou não, né, é outra história. Mas a capacidade de combinar seria infinita. Infinita. Mas... Aí o Everett vai dizer, não, tem línguas... certos povos, os Pirahãs, né, que ele estuda, que uma tribo brasileira até, né? Na Amazônia. E ele vai dizer, eles não fazem, mas aí teve uma polêmica lá, que não, eles não fazem, não sei o quê. Na época teve um rebuliço muito grande, porque só o Everett conseguia falar a língua deles, e aí foram... Tipo a roupa nova do imperador, só os inteligentes podem ver, tá todo mundo nu, né, mas aí, olha esse tecido, mas eu não tô vendo nada, porque você não é inteligente, você não tá vendo, entendeu? Porque as pessoas, elas ignoram que existem outras línguas, a não ser as da Europa, né? Inglês, espanhol. Já tem uma concepção muito eurocêntrica em relação ao que aprender em língua, né? Por exemplo, temos aí perto de 200 descritos, né? 200 línguas de povos originários, né? Indígenas. Isso são as descritas, né? Assim, as que se tem dados. São línguas tão complexas quanto português, francês, o inglês. São, em parte, estruturalmente falando, um linguista analisável, você vai ver as mesmas regularidades, variedades, variações, enfim, tem todos os elementos que tem o português e o francês. Mas, a gente tem que combater essa ideia que existem línguas inferiores, segundo Pocente. Isso é uma das grandes missões, né, acho que do linguista olha... Cientificamente, você não tem como dizer que uma língua é superior a outra, ou mais difícil que a outra, né? Só é possível filosofar em alemão, né? Porque o alemão vem do idealismo alemão, etc. Mas assim, não, né? E principalmente do ponto de vista do aprendiz nativo, né? Ele vai conseguir aprender aquela língua sem problemas, né? Exatamente. Exceto o Enigma Casper House, né? Você já deve ter visto esse livro, né? Já. O pessoal gosta bastante dele no jornalismo. Mas, Bruna, e aí um monte de teoria doida aí que você tá falando que... Não, vamos cortar nada, vai integralmente, Bruna. Vai. Aqui o programa é sem corte. Vai virar um corte depois pra postar. Bruna diz. Nenhum linguista analisa língua nenhuma. Eu não disse nada. Meu Deus. Amo o Chomsky, apesar da psicolinguística. Não, eu acho que todos temos que, né, como linguistas, temos que estudar certeza. O Chomsky para ver as contribuições e as limitações da teoria. Que são dois grandes paradigmas no século XX em termos de linguística. O Saussure,
né? Que a Stefania não nos ouça, mas pra mim ele é só método. Nossa, ela vai me matar se ela ouvir isso aí. E o Chomsky, né, nos anos 50 ali, né, e ele pega um momento muito complexo dentro das teorias, que é o estruturalismo, né, então assim, que é de base saussuriana, né, então não poderia existir, digamos, nenhuma outra forma de compreender, senão pelas estruturas, e ele vem ali, né, e ele desbancou o behaviorismo, que é para uma linguística, né, para teoria, linguagem, para aprendizagem de linguagem, achar que é só estímulo e resposta. Exato, é aquela das teorias das salsichas. Aliás, se você souber como são feitas as salsichas e os acordos políticos, você não come mais as salsichas. Eu não como Entendeu? salsicha com muita Que frequência bom. por causa disso mesmo. Ô, Bruno, e aí... Eu sou vegetariana, então eu tô salva. Você é vegetariano? É. Daí a jovem Bruna chega, então, em Belo Horizonte, faz a sua graduação, seu mestrado, doutorado. E aí, como é que você vem aqui pra UENG? Que te deu? Como que você estava indo para Poços, resolveu parar em Passos e falou, não, é aqui mesmo? Aí em 2018 eu volto para Poços, porque eu passei no concurso do estado para ser professora. Lá em Poços? Lá em Poços. Aí eu volto pra Poços. Você já tá confundindo Poços com Passos. Eu confundo já. Você já tá aqui. O pessoal, então, meus amigos, você mora agora em Poços ou em Passos? Aí eu fico... Poços. Fico... Poços, Passos. Conexão. Poços morar em Passos ao mesmo tempo que Poços. E aí você volta, você se forma, né? Faz seu doutorado, tudo. Na Califórnia, você acabou seu doutorado em 2018. Não, em 2018 eu comecei o doutorado. Começou. Você acabou recente, né? O seu doutorado. Eu acabei agora em abril. É, uma doutorada fresca, né? Doutora fresca. O Bruno, aí então você acaba em 2018, você fala, não, então volta pra Poços, aí eu tenho lá que dá aula, passou um concurso e tal. E aí, Passos, como que chega na sua vida? E aí, 2019, abriu, acho que o concurso pra Passos, você olhou lá no site. Aí eu falei, minha salvação da escola. Você não gostava? Não. Não. Você dava aula do quê lá? De inglês. De inglês mesmo. Pra educação infantil? Isso, do 6º ao 9º. Nossa, então pra educação infantil pra faculdade é... Nossa, foi um alívio, né? Não, e dá aula, quem quem consegue sobreviver do 6º ao 9º ano, dá aula em qualquer lugar, né? Eu acho também. Não tem desafio não tem maior. Desafio assim, porque é pesado. E é barulho, eu odeio barulho. Não, e é difícil, né? Assim, do ponto de vista... E a falta de recurso para língua estrangeira, né? Não tem... É só o quadro, você fica limitado ao quadro, e pronúncia, e não sei o que, isso aí... E eles entenderem aquilo como parte de um processo maior que pode levar... Acho que na escola é muito passivo, né? Tem o tempo, aí o professor tem que passar o máximo de coisa possível e o aluno só recebe, porque não dá nem tempo de praticar pronúncia, praticar conversação. Turma muito cheia, né? E falta de recurso, tudo isso contribui para não aprender. E tem um estigma, né? Os alunos acham que é só para cumprir currículo, que eles não vão nunca sair do país, né? Dependendo da comunidade. A perspectiva é exato. Então, isso é um ponto, nossa, excelente. Quando a gente chegar na sua extensão, tem um ponto em relação a isso. Daí você vem pra UENG, presta concurso, passa. Fazendo doutorado. Fazendo doutorado, não, loucura total, Seu dia né? tem 72 horas. Ou mais, né? Assim, perdi vários quilos. Porque se eu não durmo, né, afeta tudo em mim. E aí a pessoa ainda tenta lá a UFSCar, né? Você foi pra UFSCar também. Mas aí eu desisti num ato de sanidade. Um lapso de sanidade, você falou, não, eu acho que aí tá demais. Tá demais. E você tava no finalmente do doutorado, né? No finalmente do doutorado. Tipo, aquele gás final, compilar tudo. Compilar, e assim, atrasou pra meu doutorado dar, acho que um outro episódio de podcast. Deu muito problema? Deu muito problema, assim, porque aí veio a pandemia, coletar dado, né? A gente coletava no laboratório, né? As pessoas iam lá. Mas aí a gente usa um software que era de graça, né? Open source, o PsychoPy, que foi feito por um psicólogo. Deixa eu falar desse PsychoPy. E aí ele requer pouca programação, só se você for fazer o que sai daquele script, daquele default dele, do default, né? Daquele padrão dele. E aí tá tudo pronto para coletar dado e você tinha que pagar para fazer isso. Ele online, né? Ele no seu computador não.
tinha que pagar em libra por... Você pagava do bolso. Eu ia pagar do meu bolso. Tá. E aí, o Você tava sem bolsa também, sem né? bolsa, né? Eu tava trabalhando aqui no ENG também, né? Isso, é. E aí não pode, né, acumular a bolsa de doutorado. Isso, tem essa questão também, né? E Mas foi, entre aspas, bom, porque pelo menos aqui você tinha, né? estabilidade. O trabalho, com né? certeza. Uma remuneração. E aí pega fogo no servidor. Jura? Que ficou que era uma universidade da Inglaterra, mas o servidor era num prédio que eles pagavam na França. E o negócio pegou fogo antes de eu começar a coletar dado, um dia antes. E aí o site saiu do ar, quem tava coletando dado perdeu algumas coisas. Aí eu falei, como é que eu vou coletar dado? Na época, meu orientador, né, que é professor do Cefet, falou, olha, eu uso esse site que chama SciToolkit e ele é de graça, open source. Só que você tem que saber JavaScript. E aí você teve que correr atrás. Aí eu tive que correr atrás. A sorte que depois eu te conto em off. Porque eu arrumei uma pessoa pra me ajudar. Ah. E aí a pessoa me ensinou, me deu umas aulas. Assim, foram quase 2 semanas, das 8 à meia-noite, pra fazer o script da minha tarefa. Que o script é criar uma rotina de linguagem de programação, né? Em Java, que tem uma linguagem própria. Que é uma linguagem própria, não tem nada a ver com R. Isso, nada a ver. Que é o R que você já sabia. É o R, eu fiz até uma disciplina, eu fiz vários cursos para fazer as análises dos dados, é bem diferente. Ele tem uma plataforma muito mais intuitiva, que é o RStudio, né? Que é a hora que você começa a escrever e o negócio tá errado, ele já faz um xizinho, sabe? E tem muito... Você tem que fazer linhas de programação, não é? Linhas de programação. E qualquer errinho dentro uma vírgula dentro daquela... Mas ele mostra, sabe, vermelhinho? Mas o Java não, né? O Java não mostra nada. O Java pressupõe você um gênio. Tanto que, assim, nem todas as pessoas que formarem sistema de informação, ciência da computação, engenharia da computação, sabem Java, porque ele é muito complexo. Ele é chatinho, sabe? E por um outro lado, ele é muito utilizado em sites. E sites. Porque daí também, se ele é mais difícil de fazer, ele é mais difícil de entrar se tiver que hackear alguma coisa, né? Ele mas assim... Ele é voltado pra teoria, internet, né? Imagina essa situação aqui lá, você, o Artes ali pra começar... Assim, isso aí em abril do ano passado. Pandemia. Prédio pegando fogo. O doutorado tendo que terminar em fevereiro do outro ano. E ainda que e aí, em outro país, e né? tem outro detalhe, o prazo... Não tem essa, o programa você tem lá 48 meses. Se você não fizer isso, eles começam a querer te cortar a cabeça fora, porque aí prejudica o programa, na afeta avaliação. A nota, né? Principalmente. É enroladíssimo esse negócio de prazo. Super difícil, porque... E eles não aceitam muita extensão de prazo lá no UFMG, porque o programa é CAP7, né? Que é a nota máxima. Então, assim, aluno pedir prorrogação afeta. Isso implica pra eles... perda de bolsa, perda de verba. Perda de prestígio, também sai do 7 pro 6. O que aconteceu? O que tá... Aí vai ver, entendeu? Essas coletas de dados, essas análises são muito questionáveis dentro do campo científico, né? Esse objetivismo em relação... Antigamente, né, no tempo dos nossos orientadores, eles podiam fazer tese em 10 anos, né? E assim... Mestrado em 5... Então, tipo, tinha 15 anos de pesquisa. O que, do ponto de vista da pesquisa, Laura, é muito melhor. Né? Porque aprofunda, né? Aprofunda, testa, retesta dados, amplia, enfim, você tem uma análise melhor do cenário de que você está fazendo, desenvolvendo por uma perspectiva teórica. Só que na nossa época, e na sua vai ser assim também, na sua talvez vai ser 36 meses um doutorado. Nossa Senhora. Vai ser, a tendência é essa. E principalmente experimentos, né? Não falando que as outras áreas são mais fáceis, mas na minha área tem que controlar as sentenças, por exemplo, tinha que controlar número de caractere, número de sílaba, quantidade de estímulo, tinha que ser tudo balanceado. Porque se você não controlar isso, a hora que você for analisar, você tem que descartar. E além de tudo, você tinha que arrumar um número mínimo de participantes, de alta proficiência, baixa proficiência, nativo. O dado fica maculado, né? Fica inválido, enviesado. Exato, esse é o termo. Né? É complicado. E aí, você, nessa loucura, passa no concurso aqui. Eu comecei aqui em 2020, né? Eu acho que o ensino remoto ajudou eu
terminar, porque sim. aí foram uma carga horária menor, né? As aulas foram reduzidas. E também os deslocamentos, né? Os deslocamentos, Isso é muito né? complexo, Viagens, assim, né? atrapalha. Porque pensa, ó, ela Poços, se tivesse presencial, Poços, Passos, BH. Porque teria que ir lá, né, pra BH. E aí volta, e aula, e ixi, enrolado. É difícil, Tanto que no meu terceiro semestre do doutorado, eu fiz uma matéria semipresencial em BH. Eu ia a cada 15 dias. Era um desafio. Eu saía domingo à noite de Poços, assistia a aula. Né? Não, 2019? Ah, não, é antes. 2019. Já nem lembro mais. Existiu um mundo antes da pandemia? Né? Essa é a pergunta que devemos fazer. E aí saía de Poços domingo à noite, chegava em BH segunda, tinha aula a tarde inteira segunda, voltava, ia só na casa de uma amiga, tomava um banho, segunda, pegava o ônibus de novo, chegava em Poços 5h30 da manhã, dormia um pouco, à tarde ia dar aula terça. Perde muito tempo na locomoção. Locomoção. E estrada mata a pessoa. Mata. Eu tô há 15 anos na estrada. Nossa. Indo vindo pra todos os lugares. Assim, nada desgasta mais se você tá dentro. Eu não sei de onde você Eu sou de Ribeirão Preto. é. O que vocês viram? Não, é que... Tipo, Você é paulista. Oh, também, Só eu sou mineira. Mas ela é mais perto da fronteira. Então, mas assim, de ficar na estrada, de morar dentro de um carro, nossa, é muito ruim. É muito ruim mesmo. E perde um tempo lascado, né? Perde muito tempo. Não dorme bem, você acorda, é tenso. Principalmente quando a pessoa é motorista. Quando eu ia para BH, eu ainda ia de ônibus. Porque eu ia dormir no ônibus, né? Porque Poços, BH é 470 quilômetros. Mas aí o problema do ônibus é o tempo, a demora, o paro, vai, e assim, também é desconfortável. É desconfortável. Você não tem, por exemplo, assim, às vezes ela acaba lá o que ela tem que fazer, poderia ganhar 2, 3 horas e tem que esperar uma. Assim, tem perdas dos dois lados. Né? Não tem... não existe mundo ideal só para Chomsky. Muita luta. Né? Quem dera, né? E aí, Bruna, você começa dando aula aqui e tal, felizona. Aí você fala, bom. Aí minha vaga era para português e inglês. Eu lembro dessa vaga. E aí, não tem inglês? Não tem a segunda licenciatura, né? Que aquela licenciatura ainda é única, né? Estamos tentando mudar isso, mas... estamos, né, na comissão, eu, a Maíra e o Júlio, né, os professores, tentando, né, desenvolver uma segunda licenciatura, né, pelo menos em relação... Nesse momento vai ser uma segunda licenciatura. Vai ser uma segunda, uma transição, até para ter uma formação de pessoas que se capacitem em relação... Já até sei qual vai ser minha letiva, se der certo. Torça pra dar certo, né, Bruno? Você viu? Ontem fizeram uma reunião pra discutir um parágrafo, demoramos uma tarde inteira, né? Não foi? Foi mais ou menos isso, Foi, né? Começou 2, foi até que 5? Não, foi até 4, que precisou interromper. E assim, foi um parágrafo a discussão. Não foi TCC. Boa sorte. Um parágrafo do TCC, que deu polêmica e não sei o que. Bom, enfim. Questões dessas à parte. E aí, Bruna, você estava falando antes aqui no nosso off, no pré-aquecimento, que a sua experiência com extensão começa bem cedo, né? Começa... Uma relação afetiva. No 4º período da faculdade. 4º período. 2012, o 2º ano. Que aí eu comecei a ser bolsista num projeto de extensão que tem lá na UFMG. Qualquer coincidência com a Laura, né, Laura? E aí tem um programa, né, de formação continuada lá para professores, que chama EduConli. E aí eles têm... Na minha época tinha 3 bolsistas para resolver. Os programas, eles geralmente são mais sólidos em relação a ter uma previsibilidade de bolsa, né? Por isso que a ideia, eu já te falei isso, né? Transformar a sua extensão num programa. Num programa. Que aí você firma convênios, consegue... E isso faz diferença, né? Você com viveu certeza. Essa experiência, você sabe. Tem mais verba para conseguir fazer as coisas. Mais mão também, mais cérebro, né? Assim, tem coisa assim que às vezes escapa, não sabe, mas aí a gente tá no limite, né? Então tendo mais pessoas... E outra, excelente, para sua formação, isso foi fundamental, fala a verdade. Foi bem importante. E aí você tinha 19? 20 por aí? 19. Já não, começou 19, ela tinha... 20. Não, 19, quando ela entrou aqui, Laura. 19 anos. Quando você entrou aqui em Paz.
Ah, tava na faculdade, né? Ah, você tem mais que 19, Bruno? Tem 30. Imagina. Tá de mentira com a gente aqui. E aí trabalhava com prática de formação e o pessoal nesse curso ele tinha acesso, né, ao curso de idiomas para melhorar o componente linguístico, mas também tinha acesso às práticas de formação para pensar nesse componente, preparar a aula, construir um portfólio. Tudo relacionado à língua inglesa. Ou não necessariamente? O Educonly, ele era mais voltado para professor de língua inglesa, mas depois que as pessoas faziam um ano esse programa de aperfeiçoamento, eles poderiam também fazer, mas aí esses encontros quinzenais eram na sexta-feira, que era o CONCOL, que aí Eles têm umas siglas tão chamativas, assim. Tem que misturar o inglês com o português. Isso, nossa, assim, só pela sigla eu faria. E aí o pessoal que fez o Educonly, que gostou e que teria interesse em continuar com essa formação, tinha os encontros às sextas-feiras, que o Educonly era sábado à tarde. Que bom, legal. E assim, é muita procura? A gente sábado tinha uma turma de 20 pessoas, aí tinha todo esse período de inscrição, e aí, a desistência na minha época ela era baixa, né? Do pessoal, era assim uns 2 que acabavam desistindo. Geralmente nesses projetos de extensão em relação à língua inglesa, mas mesmo na formação continuada, vamos chamar assim, diversas áreas, eles têm uma aderência muito boa e uma permanência muito boa, né? Eles têm, e aí pensando não só nesse aperfeiçoamento linguístico, aí tinha uma hora de um café que cada semana um dos participantes levava, e tinha um momento de interação com os participantes, com os professores, porque tinha os coordenadores do curso, tinha os alunos, aí tinha convidados para falar. Uma semana era linguística de corpos, era bem legal. E a outra era um professor dando uma aula sobre os métodos, né, de ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Muito bom. Vira uma coisa mais bate-papo do que uma aula, né? O que que eu falei menos passivo, né? Então, e a universidade completamente integrada, né, na sociedade. Isso que é o mais bacana da extensão, assim, que eu acho. Aberto à comunidade. Aberto, né, assim, sem um muro, né? Essa ideia do muro metafórico e físico também, né? Assim, tudo junto. Eu acho que esse, assim, é o elemento mais legal do ponto de vista da extensão. É fazer o quê? As pessoas entenderem que tudo que está aqui dentro é parte integrada delas também. Com certeza. Né? Exatamente, está assim, não tem um dentro e fora, tem uma integração mesmo, né? E os encontros, eles foram feitos sábados porque vinha o pessoal das cidades da região. Sete Lagoas. Sim. Porque se fosse durante a semana, ia ser mais limitado, né? Bacana. E aí você se apaixonou por extensão. Com certeza. E foi naquele momento, você até pensou em largar, não fazer mais nada, só extensão. Com certeza. Exatamente. Naquele momento, foi um processo, né, contribuiu demais para minha formação, as coisas, né, que eu aprendi ali, que eu aplico até agora. Sim, e a própria bolsa, né, pensando, é uma distribuição de renda muito interessante para permanência, né? Para permanência. Deve ter te ajudado bastante, você veio de fora, de posto, né, tem o gasto. E tinha um espaço na universidade também, tinha a salinha do Educonly, sabe, que ficava os bolsistas, e aí tinha os voluntários. Nós temos também, né, aqui a nossa salinha de áudio. Super bacana. Essa interação dos alunos. Sim. Nossa, perfeito. Deve ser, né? Tem até hoje, né? Tem até hoje. Deve ser perfeito, assim, desse ponto de vista. Eu visualizo, eu não conheço, mas assim, você contando, eu consigo visualizar, assim, aquilo que eu acho o ambiente ideal. Assim, tinha uma mesinha, assim, redonda também, pra gente fazer as reuniões. Aí vinha... Quase lá, então, né? Com certeza. E aí você tem essa experiência, a bagagem com a extensão, num campo muito requisitado do ponto de vista da demanda, né? Você vai falar mais daqui a pouquinho em relação a isso. E aí você começa a trabalhar essas experiências aqui conosco, né, Wendy? Uhum. E aí, pensando nisso, na formação, língua estrangeira... Já te colocaram no calor da internacionalização, que eu lembro que a Bruna... Oi, boa tarde, eu fiz estudo língua inglesa. Internacionalização. Então, na época que eu entrei, né, que aí o
pessoal já oferecia uma extensão em língua inglesa, que foi um projeto anterior de umas professoras, acho que da biomedicina, mas elas saíram na época que eu entrei. O professor Sérgio, salvo engano, com a professora Flávia Bottino. Eu acho que eles tocavam esse projeto, que era o Rubens, né? Isso. Com o Rubens. E aí, depois, salvo engano, passou o professor Hipólito. Passou pra ele. Aí, na época, eu entrei em contato, falando com ele que eu tinha interesse em ajudar. Isso. E aí, eu lembro que aí já me indicaram lá para representar pro curso de letras. E aí, depois me indicaram como representante da internacionalização da unidade. Isso é muito positivo, porque eu fiz intercâmbio, né, na minha graduação. Antes de você era eu, na verdade. Eu tinha sido de representante. Aí, então, Samuel. Aí passou... Tudo conectado. Tudo conectado. Conexão, extensão, né? E aí eu lembro que você foi e tal, chamaram, né, para ser internacionalização, que a UENG tem, em cada unidade tem o que eles chamam de facilitador, né? O facilitador, e tem a assessora, que agora é a professora Lígia de Frutal. De Frutal, ela coordena. Porque antes era o professor Júlio, né? Mas Júlio. aí ele pediu remoção pra cá. Sim. Ah, tá. É verdade. O Júlio agora também dá aula conosco lá na Letras. E daí você pegou esse projeto. Como que chama esse projeto? Esse projeto agora é projeto CICLI. CICLI. Curso de língua inglesa. Curso de língua inglesa. Tá. E ele era esse mesmo projeto, assim, reformular, transformar. Eu reformulei esse projeto, porque antes ele era para ser um intensivo, né? O projeto que era o Go Global, que ainda tem, que vai, né, que tem as inscrições abertas, que vai acontecer no Palácio da Cultura, que tá com outra professora. Já faz um parênteses, assim, vamos explicar aqui. Esse Global. Go Global, é isso? Isso. É um curso de língua inglesa. E tem também o italiano. Curso de língua italiana. Que vai acontecer no Palácio da Cultura. Vai ter 2 turmas de inglês, uma para teens, né, de 13 aos 17 anos, para básico, e uma para adulto. E onde as pessoas encontram essas informações? É um projeto da universidade também? É um projeto de extensão que foi aprovado no ProINE. ProINE, né, que é um edital de extensão. São voluntária. Né, voluntária. E aí tem uma turma de italiano também para adultos. Olha, capite. Mas vocês desenvolveram esse projeto também na pandemia, né? Isso, na pandemia. Precisando ir lá, né? Pelo jeito. Na pandemia, eu coordenei o de inglês e o de francês. Nossa senhora. É E muito aí, chique essa coisa. Ela não para. Quantas línguas você fala aí nessas 48 que você descreveu? Bem mesmo, eu falo inglês. Português, eu acho. Eu tenho minhas dúvidas se eu falo português. Eu também. O Bruno e tal. Não, então aí esse Go Global, então ele vai acontecer agora, vai ser presencial também? Vai ser presencial, ele vai ser um intensivo, ele vai ter duração de 1 mês, que vai acontecer no Palácio da Cultura aqui em Passos. Sim. E aí tem um formulário de divulgação que a pessoa tem que fazer uma inscrição. Uma pré-inscrição e depois comparecer presencialmente. Aí vai ser liberado o material todo em PDF. E ele acontece todo ano, esse curso? Acontece todo ano. A ideia é que a gente consiga no futuro transformar o Go Global em aulas gravadas, para não ficar limitado somente à comunidade passense, que foi isso, em uma plataforma, por exemplo, no YouTube. Porque a procura é bastante grande. O ano passado, né, que a gente fez online, né, remoto por causa da pandemia, inicialmente a gente tinha 1.000 inscritos no inglês. Nossa. Só que completou o curso mesmo quase 60. Então a evasão é muito grande, principalmente porque foi vários meses. E aí, né, vários motivos que as pessoas podem desistir ao longo do ano. Eu tenho uma confissão, que eu comecei a fazer francês e eu precisei parar. Olha aí, olha o mau exemplo. Francês começou com 700 e aí, no fim, chegou com 37. Eu fui até a metade, mas depois eu comecei a pegar muitas coisas pra fazer. Entrei no CA, daí as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Não, eu sei, a demanda é muito grande. Eu tive um projetinho também de aulas em inglês, chamava Pílulas, né? Uhum. O gênio, tá falando muito de remédio, pílulas, né? Tal, assim, que eram pequenas aulas com Saulo, tal. Tinha bastante visualização, tal. Não era um curso regular, mas eram postagens, né? Mas eu sei que da época do começo, até antes de você entrar, esses cursos tinham muito, né? As
As pessoas vão mesmo, né? Porque, assim, é aquela coisa, né? O estereótipo em relação a aprender uma língua, né? Um inglês, por exemplo, né? Aprenda inglês e faça mais sucesso, tenha melhores oportunidades de trabalho. Que eu acho que hoje em dia Essa pressão social, né, no sujeito. o mundo é muito globalizado, né? Acho que... Go global. Go global. Eu acho Pra aí o nome, entendeu? Eu acho que antes, por exemplo, pra viajar, assim, para as pessoas virem pra cá e as pessoas viajarem, não que para algumas pessoas ainda é uma realidade difícil, mas eu acho que aumentou mais esse contato, assim. A gente recebe mais produtos por causa da internet, a gente tem mais acesso a filmes em inglês, músicas em inglês. Então, as pessoas têm essa vontade de assistir a série sabendo o que tá falando, escutar a música que ela gosta, ouvindo. E mobilidade acadêmica, né? A UENC tá tendo mais oportunidades. Esse ano a gente teve oportunidade, né? O governo do Canadá separou, acho que 3 bolsas, né? Pra UENC para o estágio e 3 bolsas para fazer intercâmbio. E aí a pessoa recebia, um estudante, $8.000 para ficar 3 meses lá. E eu participei, eu fui da banca da seleção. Certo. Daqui de Passos, um aluno da engenharia ambiental foi contemplado. Que aí a professora Lígia me convidou para participar da banca. Da banca, sim, com certeza. E, nossa, muito bacana, né? Assim, cresceram essas questões de cooperação, porque antes era assim, mas era uma coisa, ninguém sabia como funcionava. Até um trabalho que o professor Júlio começou mais lá atrás. E, Bruno, e aí o Global você tá, né? Você não tá diretamente, você tá trabalhando com ele. Eu não sou coordenadora dele. Não é mais coordenadora, mas você tem envolvimento ainda com ele, ainda tá até um afetivo. Um afetivo, assim, né? Que eu fui parte em algum momento. Talvez volte a ser. Você tá, mas você tem um outro projeto em relação, da mesma perspectiva, ou parecido, né? Qual que é esse seu projeto? O de língua inglesa? O de extensão. O de extensão, atualmente, a gente tem 2 turmas de básico, porque a oferta, inicialmente, era a gente ter 60 alunos. Presencial. Também. Esse é com o Rubens. Com o Rubens, as aulas são presenciais, mas aí não é intensivo, né? É um curso de longa duração para fazer não somente essa parte gramatical, mas a parte cultural da língua, aprender outros aspectos. Inglês com música, né? Tinha um programa que chamava isso. Não é nessa perspectiva, não. A gente tem um material sério. A gente quando eu tinha os 18 anos, na época da Laura, assim, eu tinha umas fitas da editora Globo. Lembra disso? Fita cassete, você sabe o que é. Eu tô falando. Tem um conflito de gerações aqui. E aí você comprava ali, na banca de jornal mesmo, e tinha uma fita, você punha e ficava ouvindo, né? The books on the table. Repeat. Aí você ficava tirava o spam. Entendeu? Era assim que aprendi inglês na minha época. Eu comecei porque eu sempre gostei de música. E eu gostava de boy bands. E daí... Tipo Backstreet Boys, assim? NSYNC, One Direction. Todas essas boy bands eu gostava. Ainda gosto. E Justin Bieber também. Mas aí já não é boy band, né? Não, eu sei. Mas daí eu pedia pro meu pai imprimir as músicas. E daí eu ia, isso daqui significa isso daqui, isso daqui significa isso daqui. E como que é essa questão no aprendizado de língua inglesa ou qualquer outra língua, né? Porque ela tá dando um relato afetivo aí, né? Assim, digamos, eu gosto dos garotos lá, dos garotos da banda, e então eu queria entender o que eles diziam, né? Tal. Mas aí você quer de uma perspectiva da linguística aplicada ou da psicolinguística? Abre o seu coração e fale do que você quiser, Bruno. Um motivador é importante. Isso funciona como um motivador. Mas... não mantém no curso, isso eu posso te afirmar. Não mantém. É um motivador, né? Por que a pessoa resolveu né? Uma análise do discurso te puxou para o francês. E aí talvez seja necessidade ou interesse. Eu comecei a aprender alemão porque quando eu fui fazer intercâmbio, eu convivi com muitos alemães. Aí eu voltei pro Brasil e falei, vou aprender alemão. Aí estudei 3 anos e falei, ai meu Deus, não vai dar certo isso não. E aí começou, né? Pois eu te conto uma história na Alemanha em off também. Mas assim, aí começou o final do mestrado e aí dificultou, mas é uma coisa que eu ainda quero voltar.
O bom do alemão é que você lê ele da esquerda pra direita, tá? É a única coisa que você consegue identificar. Mas então, o inglês tem uma relação com o alemão, né? Tiraram tudo que era difícil do alemão e deixaram o inglês. São línguas germânicas. Germânicas, Mas assim, o galho, né? O alemão, ele tá muito mais próximo ali do neerlandês, né? Que é da Holanda ali, o holandês. E eu acho que o inglês mais do gótico, não? Ou o alemão, sei lá. O alemão. Mais perto do gótico. Mais perto. Gótico não é aqueles que ficam pintados, não. Vamos lá. Eu sei. Aqueles dark. Mas e aí, a afetividade? Nossa, a gente conta isso? Conta, né? Alguma resistência em aprender também, né? O Samuel acha que ele não faz parte da comunidade francófona. Mas de jeito nenhum. Então, esse é um grande problema. Eu tava explicando pra Bru. Aprender a língua, né, pelo menos falando como leigo, né, é muito você entrar numa ritualística social mesmo, assim, né, ou seja, a língua, ela é parte de uma estrutura cultural, né, a estrutura cultural é parte da língua, e você tem ali todo um modo de se relacionar, não só com o aprender palavras, como organizar uma frase, etc., mas a entonação, o gesto, como você se posta, fala. Mal comparando, você meio que encena um outro personagem. Você entra num outro posicionamento de personagem. Você coloca uma outra pessoa ali pra falar, entendeu? Tem que se identificar como parte. Como parte. Então, assim, tem uma organização. Assim, por exemplo, o francês tem muita pausa. Essa pausa, é muito difícil fazer se você não tem ali uma vivência mesmo. Porque fica artificial. Eles têm muito... assim, é difícil você... No meu caso, não tem muito essas pausas. Você colocar isso naquela estrutura de enunciação, né, de falar mesmo, de colocar a língua no uso. E o que acontece? Isso esbarra no mais próximo da naturalidade, numa fluência maior, tal. São resistências do sujeito, né? Que é o ultimate attainment, né? Que a gente fala na psicolinguística, né? Que é aquela proficiência última. Também não precisa humilhar, né? Que é a palavra aí? Ultimate attainment. Nossa senhora, você viu? Você só escuta um chiadinho de tão bom que é o inglês. Não é tão, né? Não é native-like. Não é tal como nativo. Tá também não precisa falar em alemão com a gente. Quem sabe um dia. Estamos perdidos aqui lá. E então tem muito isso, né? A Laura estava falando da afetividade, isso conta, né? Ajuda, né? Isso é com certeza um motivador para começar e talvez seja tão grande para continuar, né? Permanecer é outra. Só que aí a Laura falou um negócio ali que talvez, já ouvi dizer, que atrapalha. Ela falou, meu pai imprimia, não é seu pai que atrapalha, não. Meu pai imprimia, eu traduzia, assim, direto. Isso, como é que se vê isso dentro da... Então, tem essa tradução direta, tem vamos dizer assim. Curso de língua estrangeira que vende, né? Essa tradução direta, melhor não enumerar os cursos, né? Que a pessoa fala e a pessoa tem que traduzir. Mas a maior parte aí tá fazendo essa propaganda de aprenda inglês sem tradução, com emoção sem tradução, eu já vi isso. Sem tradução. Mas isso é muito problemático, né? Eu já fiz até treinamento num curso de língua inglesa bem... assim, o mais de sucesso, talvez, aí, mais caro, em Belo Horizonte, e eles falam, olha, como é que você vai ficar plantando bananeira para ensinar aqui que é however para o aluno? Fala, entretanto. Você vai ficar lá fazendo gesto, você vai se desgastar, o aluno vai se desgastar e ele não vai entender, né? E aí tem estudos que mostram, principalmente em níveis básicos, é lógico que a tradução, né, nesse momento ela vai ser vista como uma muleta, mas você tem que deixar soltar. Você não vai ficar traduzindo o que o aluno já sabe, você tem que dificultar. Mas é um assunto bem complexo. Acho que no dia a dia também, você não vai ficar falando assim, né, quando você tá conversando com algum nativo, por exemplo, você não vai ficar pensando assim, o que era aquela palavra que eu traduzi mesmo? Você vai tentar, na hora você vai tentar achar um jeito corporal, então assim, acho que limita mesmo, né? É que pra mim naquela época ajudou, né? Mas depois
Eu sei que Pois assim, eu não sei. quando eu fiz graduação, que era com ênfase em tradução, nossa, traduzir direto, assim, era abominado. Assim, tipo, se você fizesse, você era o patinho feio mesmo lá do negócio. É um absurdo, né? Exato, absurdo, imagina. Você tem que encontrar o contexto do uso e não sei o quê. Isso é importante, né? Que veio o Communicative Approach, né? Que é aquele ensino no contexto, né? Lógico que você não vai chegar a escrever no quadro, however, igual a entretanto. Dentro daquele texto, você pode explicar que é para uma pessoa que é tal com uma conjunção contrastiva ali, mas para ficar claro. E ela falou uma coisa super interessante, a Laura, como é que é aquela palavra? Mesmo o bilíngue, né, que chega em altos níveis de proficiência, tem um efeito que é o tip of the tongue effect, que é o efeito da ponta da língua, que ele sabe qual que é aquela palavra, tanto na L1 quanto na L2, e tem aquele momento que esquece. Isso quando você tira direto. Isso acontece muito com bilíngue. Você fica preso. Você fica assim, eu esqueci essa palavra até na minha língua nativa. Isso acontece, né, com bilíngue. Às vezes parece que a pessoa é mentira, né? Como é que às vezes a pessoa ficou muito tempo fora, como é que fala isso em português? Mas não é um tipo, é porque às vezes falha mesmo. É falha, né? O acesso lexical ali deu uma pane. Mas eu tinha um professor, assim, no curso, que ele fazia uma coisa assim que eu acho que é abominável do ponto de vista do ensino. As pessoas, a maioria deve concordar, não deve fazer isso. Mas ele fazia uma coisa que me ajudava muito, porque eu era muito ruim também, né? Assim, então eu precisava disso. Que era, por exemplo, assim, I, né? No inglês. Aí ele fazia assim, embaixo, tipo uma transcriçãozinha fonética, I. Aí, que é a transcrição fonética, assim, mais aportuguesada do que o inglês. Que é uma outra transcrição e tal. Não é alfabeto fonético. Não, é o alfabeto fonético do inglês, aquele da IPA, IPA. Tem vaga no seu curso aí? Né? Deixa eu fazer. E aí que ele aportuguesava a fonética, assim. Pra mim, ajudou muito. Mas você sabe que tem cursos de inglês, até o material que a gente usa no nosso curso mostra esses símbolos para os alunos, para eles poderem se familiarizar. Que, por exemplo, o E do é diferente do get, né? Do get e do cat é diferente, até para o aluno saber, né? O TH, né? Que é o th e o the, é um som interdental, uma fricativa interdental que não existe no português. Professora de fonética. Eu dou fonologia. Chegou a professora de fonética. Ela é professora de tudo. Não. Adoro isso. A Bruna todos querem ser a Bruna, sabe? Você lembra que todos querem ser John Malkovich? Eu acho que é o Samuel, cheio dos projetos. Um dia, quem não sabe, nada, eu né? chego lá. Só esse aqui é com a Laura que tá funcionando, porque o resto não deu em nada. Mas o importante é funcionar. E aí, Bruno, então esse seu projeto, voltando, né? Você tá atualmente. Ele é um curso mais estruturado do ponto de vista, assim, demora mais tempo, né? Demora mais tempo. Longo. Não pensar, né, nos aspectos gramaticais, sonoros, vocabulário. E aí a gente tem 2 turmas de básico e uma de pré-intermediário. E por acaso esse pré-intermediário tem algum pré-requisito? Ou como é que foi? Turmas que já fizeram? Então, voltaram? a gente fez um teste de nivelamento, até porque eu gostaria de fazer um estudo de intervenção com essa turma, para ver se eles adquiriram uns aspectos que são mais difíceis, não vou falar aí quais. Você vai fazer uma pesquisa. Senão eles vão ver que eles vão estudar. Eles vão ficar enviesados. Aí você pretende fazer uma pesquisa com os trabalhos resultantes desse Isso, publicar e tudo mais. Que legal, cara. Nossa, aí, tá vendo? A extensão se desdobrando um projeto de pesquisa. Na verdade, não tem, né? Assim, tem a diferença. Eu tinha um professor de semana que dizia: se tem nomes diferentes, é porque são coisas diferentes. Mas do ponto de vista da produção do conhecimento, ambos requerem uma produção de conhecimento. Com certeza. Né? Então, assim, para você trabalhar essa extensão, você tem que ter esse conhecimento teórico todo que você tem, mais a experiência do trabalho ali, né? Enfim. E da extensão você já pode jogar para uma outra perspectiva de análise, pesquisa. Até para fazer a intervenção, né? Porque não tem como eu só mensurar e falar que teve um efeito de intervenção se eles não tiverem as aulas para aprender aquele conteúdo. Sim, com certeza.
né? E como é que tá funcionando? Tá indo bem? Agora voltou presencial, né? Agora voltou presencial, teve uma demanda muito grande, né? Inicialmente a gente ia ter uma turma de base com 60 e agora a gente tá com 2 de 35. Aumentou um pouco, né? Até pelo tamanho das salas da UENG, né? Comportam 50 alunos. E também pro professor, né? Vamos combinar, assim, né? 35 alunos é muita gente. É muito difícil dar aula pra muita gente. É assim, muito difícil, difícil, né? Principalmente língua estrangeira. Aí como é que você fala, né? 50 vezes, repete aí. E mais do que isso, né? A intervenção, do ponto de vista de correção fonética, por exemplo, né? É difícil você dar atenção a todos e atividades também, trabalhar essa correção. Mas o Rubens é bom nisso, né? Ele ajuda bastante, ele é bom. Ele é bom, ele é ótimo professor, tem ótima pronúncia também. O Rubens é um aluno da biomedicina. Biomedicina. E ele tem experiência como professor de língua estrangeira também há muito tempo. Ele até tem interesse em licenciatura em inglês. Aí, tá vendo? Já temos um aluno. Podemos usar isso como dado. Temos um aluno. Mas essas pessoas... Mas a gente fez um questionário, né? O ano passado eu fiz, né? Aí tem até os gráficos bonitinhos de quantas pessoas se interessaram em fazer licenciatura em inglês, o período... Fizeram o curso? Não. Diferente. Da comunidade, né? Aqui. E qual turno, né? Se eles gostariam de ter aulas em inglês e tudo mais. E deu bastante. Deu bastante interessados. É batata, né? Isso aí, estruturar um curso, fazer certinho, você tem procura. Até para escrever a justificativa do PPC. Com certeza, né? Com certeza, você tem muita demanda em relação a isso, né? Se eu pensar, a USP tem curso de japonês, licenciatura, tem curso de armênio, russo, armênio. O que eles fizeram? Eles pegaram todos, digamos, a composição etnográfica, cultural que ajudou em São Paulo, né? O povoamento de São Paulo, né, a partir do século XIX, os imigrantes e tal, e fizeram demanda, cara, assim, de curso. E funciona muito bem. Um curso de russo lá, muito legal. O que mais você gostaria de falar do seu projeto? Assim, o que você acha que é o ponto forte dele, o diferencial? Como que isso contribui para a comunidade, essa integração universidade-comunidade? Para além dessas questões teóricas, né? Com certeza. Pensando na comunidade acadêmica, né, e como representante da internacionalização, né, a barreira linguística é um problema muito grande para os nossos alunos. Muitos gostariam de ter tentado a Bolsa do Canadá, mas tinha um nível mínimo. E tinha que apresentar, tipo, aquele TOEFL? Não precisava ser, mas tinha que ter um certificado de um curso que eles fizeram que era semelhante àquele nível, né, que eu acho que era B2. E aí muita gente cai ali. Muita gente, né, infelizmente. Aí tinha uma outra vaga, era para francês também. Uma era para inglês, também o francês era A2, eu acho. Mesmo assim, não, é um limitador grande. A pessoa não poderia se preparar só de começar ali, ver o edital e já tá não bastava ela tá entre o quinto e o penúltimo período e ter nota para ir, mas tinha a língua, né? Essa ideia, né? Até o Samuel e a coordenadora da Letras, a Estefânia, fizeram a ideia aí do Centro de Linguagens. Centro de Linguagens, assim, eu acho que o Centro de Linguagens vai ter muito que se inspirar, assim, eu não conheço, mas você vai ajudar bastante nisso. No que você trabalhou na extensão lá. Tem muitas questões ali que eu visualizei pensando nesse centro de linguagem, que assim, aprender não só a questão da língua estrangeira, mas também outros repertórios linguísticos dentro do aprendizado de língua natural, materna, por exemplo. E não somente níveis básicos aí do inglês, mas, por exemplo, os alunos tinham que escrever uma carta de intenção. E aí, por exemplo, ter escrita acadêmica, porque na UFMG tem, né? Isso. Inglês para fins acadêmicos. Sim. Que a minha ex-orientadora, ela até começou com esse projeto. Foi antes do governo começar com Inglês Sem Fronteiras, né? Ela foi uma das precursoras. Nossa, eu tinha até esquecido que existiu o inglês, o Sem Fronteiras e o Inglês Sem Fronteiras. Né? Que foi justamente isso. Ciências Sem Fronteiras, um programa de internacionalização das pesquisas. Aí começou a ver o que barrava? Não ter o idioma. Não ter um nível de capacitação. Aí começou a ser o Idioma Sem Fronteiras, que é um treinamento dentro das universidades, né? Os Cartinho, eu lembro. Acho que até não foi o Nelson que coordenou, né? Era a professora Luciana. O Nelson coordena o CELP Brás.
que é a proficiência em língua portuguesa. Para estrangeiros. É tipo o TOEFL brasileiro, vamos chamar assim, né? Se você vem para cá e as mesmas demandas que a gente tem em relação a essas comprovações ao ir daqui para um outro país estrangeiro, quem vem para cá também tem, né? Para acessar alguma coisa mais formal, né? Um trabalho, residência fixa, tem que fazer uma prova de proficiência, então mostrar que você aprendeu lá os níveis em língua portuguesa mesmo, né? Essa formalização, né? E na época do Ciência Sem Fronteiras, eu sou até certificada para aplicar o TOEFL YPT, que é o do papel, que o governo dava para o Ciência Sem Fronteiras. E aí o governo começou a gastar muito dinheiro, o pessoal não conseguia atingir o nível mínimo, né? Eu lembro, teve essa polêmica. E muitas pessoas iam para Portugal, aí começou a falar, tá todo mundo para Portugal para não ter que falar outra língua. Aí o governo cortou Portugal. É assim, é tudo assim. Tipo, rede social matou muita coisa, assim, boa. E tinha coisa ruim, mas tinha coisa muito boa. Tipo assim, tá muita gente em Portugal, mas tem muito vínculo teórico, acadêmico, e não necessariamente a questão linguística, né? Eu tenho, a UFMG no programa de intercâmbio, eu tenho amigas que foram para Coimbra, e foi uma experiência muito rica. Muitos amigos que foram para Coimbra, para Porto, para Lisboa, porque a relação acadêmica Brasil-Portugal é muito grande. A área de direito, por exemplo, tem uma relação enorme. Ciências sociais, sociologia, por exemplo, linguística mesmo, literatura. Assim, não é porque a pessoa está indo para Portugal porque não quer. Não necessariamente. Né? Um caso ou outro. Mas você não faz ciência com um caso ou outro. Né? Você faz ciência com dados. Com certeza. Se até aqui, por exemplo, da UFMG para cá teve diferenças acadêmicas, imagina mudar de país. Não e é pesado mudar de país assim, É diferente. As pessoas falam assim, vai, é legal. É legal. Gente, eu não me arrependo, jamais faria de novo. Mas, assim... A pandemia atrapalhou meu doutorado de sanduíche. O sanduíche, ela tá vendo? Ela ia pro exterior só pra aprender a fazer um sanduíche lá. Ó. Onde já se viu isso? Queimem! Acabem com o programa! As piadas de... idiotas, né? E aí estava falando da importância, assim, né? Então, relação, né? A questão da demanda é muito grande, né? Isso prova o quê? Basicamente, tem ali muita procura por conta de que é uma qualificação cara. Cara, o TOEFL é em dólar. Não, e fazer curso de inglês é caro. É caro também. É caro, as pessoas falam que não, mas assim, bem, é fácil, não sei quantas vezes, mas você paga. E não é só a mensalidade, é o material. Material didático, é caro, então é uma formação, né, que é ali, né. Limitadora. Com certeza, o fator econômico é muito limitador. É muito. E aí você tem um curso desse, né, Bruno, que você toca assim, eu acho fantástico, assim, né, o seu trabalho. Porque você tem uma oferta de alta qualificação, né? Porque assim, olha o tanto de conhecimento, de especialização e de estudo, né, da Bruna em relação a isso, né? E continua. O Rubens também, tudo. Leva isso gratuitamente, né? Para qualificar um grande número de pessoas, podia ser mais, se tivesse mais condições, etc. Mais pessoas trabalhando, envolvidas, né? Quem sabe... Mais turmas, né? Porque tem pessoas que elas gostariam de fazer outros níveis, que elas já sabem. Níveis, já não atende o básico, né? Intermediário, mas precisaria do avançado, por exemplo, né? Mas eu acho que, sim, a tendência é que isso engrene mais pra frente. E tá levando isso a partir do que a universidade, que a Bruna produz aqui, né? Do ponto de vista de conhecimento, né? Então, a formação dela, o estar aqui no ENG... juntar, formular o projeto, tudo isso tem, né? O pensar o curso, o material, o que vai fazer, como, entendeu? Eu acho que tem tudo pra dar certo e... Não, já dá. Já vai dar mais tempo, certo, né? ainda. Eu acho que é muito legal mudar esse pensamento das pessoas, né? De tipo assim, não, eu posso estudar fora, eu posso usar isso, mesmo as pessoas principalmente as pessoas fora da universidade, né? Olha, eu posso usar o curso que eu tô fazendo aqui de graça para melhorar o mercado de trabalho, para viajar. Eu acho que isso é super legal. O inglês não é nem adicional, é pré-requisito nesse momento. Mesmo assim, eu vejo bolsa para ir pra França, por exemplo, algumas pré-requisito. Não só o francês, o inglês tem sempre ali, entendeu? Do ponto de vista acadêmico, sobretudo, é a língua que mais se usa. Publicação, né? Tem áreas que eles não publicam em português porque não é interessante, né? Eu
tento publicar em inglês também. E não tem um artigo que você publica e não tem um abstract, né? Que é um resuminho em inglês. Por isso, talvez, né, ter essa escrita acadêmica. Perfeito, isso é muito, né? A carta de intenção mesmo que você falou, tal. E mesmo quando ele estiver no intercâmbio, o se inserir na universidade requer muito desse conhecimento da escrita acadêmica, dessa linguagem acadêmica. Né, e se adequar a essas diferenças. Esses gêneros acadêmicos. Os gêneros acadêmicos. E pra pessoa também não ficar lá isolada, né? Chegar lá não consegue nem se comunicar com os demais. Eu ia perguntar isso pra você. Como foi a sua experiência de... Pra onde? Você falou que você foi pra Califórnia? Eu fui pra Califórnia. Eu fui pra uma cidade pequena, chama Fullerton, que é do lado da Disney da Califórnia, que é Anaheim. Sim. E aí é uns 60 quilômetros de Los Angeles. Que é gigante, né? Que é gigante, né? Ela aí é bem grande. Mas a minha experiência foi ótima, né? É na Universidade da Califórnia. Mesmo. Na California State University, que é a Universidade do Estado da Califórnia. Não é a UC ali, não. Não, que aquela é UC, né? University of California, é diferente. Tá. Que é a maior zona lá, a famosa zona. Que tem Berkeley. Que tem Berkeley, tem essas coisas. As Ivy Leagues, né? Os Ivy Leagues. Ela é da Ivy League também. Eu sei que Stanford, Harvard, Princeton, é tudo Ivy League. Brown. MIT não é, Ivy League. Eu não vou para lá, então. Por isso que eu não... Morra o Chomsky. Mas o Chomsky tá no Arizona agora. Mas ele fez toda a carreira dele na MIT. Com certeza, né? E o Chomsky, ele é matemático. O Chomsky é casado com uma brasileira. Ele é agora casado com uma brasileira. Ele tem uma relação com o Brasil, assim... bastante interessante, muitos teve muito orientando brasileiro na Americato, se não me engano, foi uma das primeiras, né, lá da Unicamp, outros tantos. Bacana, Bruna. E assim, já começou, né, a sua extensão, né, não tem mais vaga aberta por enquanto, né? Talvez no segundo semestre, se tiver desistência, né? Isso, aí vocês vão fazer um rescaldo ali, mas todo ano acontece, né, mais ou menos. Que época que abre o curso para inscrição? Como é que as pessoas podem ter acesso a essas informações? A gente tem que cumprir algumas burocracias na universidade, então a gente tem que ter o projeto aprovado, né? Ou no PAEX para receber bolsa, ou no ProIni para ser voluntário. Que é mais ou menos começo de ano. Começo de ano, é que esse ano tá atípico, né? Atípico, porque o nosso semestre começou em abril, né? Mas mais ou menos ali entre março, abril. Março, abril. Isso aí já começa a se organizar, né? A gente já começa a se organizar e a gente já tem um formulário que aí a gente divulga nas redes sociais da universidade. Esse ano até saiu uma matéria na página da UENG. Interessante. Falando sobre o curso e tudo mais. Aí a gente faz uma chamada, né? Pede pro pessoal fazer uma chamada bonitinha, até com QR Code lá. Olha. Pra realmente acessar. Tá anotando aí? Eu vou colocar tudo na descrição. Tá anotando aí como nós devemos fazer? Sim. O Rubens, né, tem muita experiência já com isso. E aí ele vai até dezembro agora? Vai até dezembro. Tá. Que aí começa básico 1, né? Depois básico 2 no segundo semestre, pré-intermediário 1, pré-intermediário 2. Que aí a gente pode abrir uma seleção pro básico 2 e o pré-intermediário 2 quando a gente voltar ali em setembro, né? Que a gente volta pro segundo semestre. Muito bom. E assim, Bruno, você quer falar alguma coisa assim que a gente falou pra você que era só meia hora, mas já faz mais tempo que a gente tá aqui. Bastante tempo. Eu engano os convidados. Falo, não, meia horinha, 40 minutos, chega aqui, fica do... Não, mas ela fez tanta coisa que é impossível falar em não meia dá. hora. Isso é Ô, Bruna, te falei que era menos tempo, né? Aqui já... Mas a conversa foi fluindo, né? Certeza. Mas a ideia é essa mesmo. Não ser a entrevista, então agora fale, aí não rola, né? O negócio é fazer bate-papo mesmo. Mas assim, tem alguma coisa assim que você queria falar muito, assim, de que a gente não te perguntou, não surgiu aqui. Enforque-se na corda da liberdade de falar o que você quiser falar. Não, eu espero que a gente continue sempre com esses projetos de extensão para integrar cada vez mais a comunidade, a universidade, que a gente consiga, né, cada vez mais fazer mais coisas. Infelizmente, né, a gente é limitado a recurso e se a gente tiver mais recurso, a gente consegue fazer muito mais coisas. Ideias não faltam, às vezes falta. Realmente recurso, não né? falta ideias para isso. Eu queria muito te agradecer de coração mesmo. Obrigada, pessoal, pelo convite, para poder expor também o trabalho que a gente faz de extensão. E aí, sempre que você precisar de alguma questão que você acha que precisa
divulgar, ou aqui um espaço aberto, pra voltar mais vezes, se quiser trazer os alunos aqui um dia pra falar, relatar a experiência. É uma ótima ideia. Tá tudo aberto aqui. A gente pode falar dele como formação, né? Sim, de prática docente e os alunos. Da perspectiva dos alunos, como que isso impactou ali, né? A gente tem até uma professora da UEM fazendo o curso, seria legal convidar Tem, ela então, depois. Exato, sim. E eu, próximo, vou me inscrever também, que eu tô precisando. Mas excelente, assim, esse espaço tá sempre aberto, tá? Obrigadão, então. Obrigada. Faz o desfecho, por favor, Laurinha. Obrigada aos ouvintes. Obrigada a Lala, que ela ajudou a gente. Obrigada a Samuel por ter acompanhado. E espero que vocês estejam com a gente nos próximos episódios. E é isso. Um abraço. Tchau.